Vem da Inglaterra a informação de que Gabriel Jesus pode pintar no Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se existe alguma chance real. Bora fechar o vídeo para repercutir uma informação que vem da Inglaterra. O jornalista Dom Combos afirma que o Palmeiras tem intenção de contratar Gabriel Jesus, que essa operação poderia sair por empréstimo. Fui checar com uma pessoa do Palmeiras e também com representantes do Gabriel Jesus. O namoro ou a especulação entre Palmeiras e Gabriel Jesus não é novo. Só que a chance desse negócio acontecer nesse momento é zero. Para janeiro é praticamente zero e eu quero te dar os motivos. Você sabia que o Gabriel Jesus hoje ganha 6,5 milhões de reais por mês? Um detalhe importante, esse valor equivale a 3 vezes mais do que o Dudu, o jogador mais bem pago do futebol brasileiro, fatura com a camisa do Palmeiras. Não para por aí. O Gabriel Jesus custou ao Arsenal 52 milhões de euros. Só mais uma informação importante que envolve Arsenal e Gabriel Jesus. Nketiah, que disputava com Gabriel Jesus o status de centroavante, está sendo negociado com o Crystal Palace, negociação bastante avançada. Dessa maneira, dá para dizer que o Gabriel Jesus passa a ser o único centroavante do Arsenal para o restante da temporada. Diante disso, você acha que o Arsenal toparia emprestá-lo para o Palmeiras? Usa o espaço para comentário. Eu vou aproveitar já a presença do Raí para perguntar a ele também o seguinte: rapaz, eu cairia como uma luva, hein? Cairia com uma luva. O Palmeiras tentou o Vitor Roque. O que deu errado? Quem que conta isso para mim? Latifi, você. Pois é, Massa. Os nossos colegas da ESPN, eles publicaram a informação na manhã de hoje que o Palmeiras tentou o Vitor Roque. O próprio Barcelona teria assinado positivo pela contratação do Palmeiras por empréstimo, né? Mas a vontade do atleta foi de permanecer no futebol europeu, né? O Vitor Roque, que jogou aqui no Cruzeiro, no Atlético Paranaense, saiu como uma grande promessa, mas nos seus primeiros jogos no Barcelona não teve muitas oportunidades. O Xavi não gostava, né, muito dele, chegou a falar publicamente, e eu não tenho a mesma informação do pessoal da ESPN, não consegui confirmar, mas o Danilo, né, ele também conseguiu avançar pouca coisa, né, Lavieri? Conta aí pra gente o que você descobriu aí desse caso. Na verdade, do Vitor Roque. não chega a ser tão avançar, né? Eu fui atrás para mim também depois que a ESPN publicou, e por enquanto o que me falaram só é que em nenhum momento o Vitor Roque chegou a mostrar disposição de voltar para o Brasil. Então, assim, não consegui avançar tanto para falar assim, o Palmeiras ficou por acerto de salário, o Palmeiras... Não, desde o começo o Vitor Roque deu a entender que não gostaria de voltar para o Brasil, então a proposta não conseguiu avançar, a proposta não avançou. Foi o que eu ouvi até agora, a ESPN dá que chegou mais perto e tal, né? Não estou aqui desacreditando o que foi publicado pela ESPN, apenas não tenho essa mesma informação. Você está mutado, Massa. Cairia como uma luva, né, Raizão? É um ótimo jogador, viu, Massa? E eu acho que ele foi para um bom time também, né? Vai jogar no Betis do Pellegrini nessa temporada. Me parece um bom lugar também para ele se desenvolver. Falou-se em Milan também e tal, mas acho que na Espanha, né, com o Pellegrini, que é um ótimo técnico para mim, é um bom lugar para ele seguir. Para o Palmeiras seria excepcional, né? Mas tem muita gente, queria saber de vocês, que eu voltei a ler sobre ontem, né? Tem muita gente numa expectativa ainda de que o Palmeiras possa contratar o Gabriel Jesus, né, na próxima temporada. Se não me engano, o contrato dele com o Arsenal acaba no fim dessa temporada que se iniciou agora, né, no meio do ano que vem. Não sei se é uma possibilidade, mas também seria uma opção interessante, né? Pensando no Mundial que o Palmeiras vai jogar. Eu assino. Vocês não assinariam, vocês dois? Acima 1.800 por mês. Não é isso, é mais que isso, é 18, parece. Sei lá, é um dinheiro inacreditável por mês. Alguma possibilidade? Danilo Lavieri, você foi à festa do Palmeiras ontem. Entre uma coxinha, um lambrusco e sei lá, um regabofezinho ali, um acepipes e tal, o que você ouviu sobre Gabriel Jesus? Tinha um bolo daqueles de 5 metros de altura, Massini. De noiva, certo. E aí o pessoal estava esperando que o Jesus fosse sair de dentro desse bolo, mas não aconteceu.
Eu não ouvi nada sobre Jesus ontem, mas o fato é que esse boato, essa história, eu não sei como que chamar aí, enfim, essa possibilidade, ela tem rondado o Palmeiras, as redes sociais, porque o Gabriel Jesus não está muito confortável lá, né? Então tem essa possibilidade. O Gabriel já disse que gostaria de voltar ao Palmeiras no futuro, que não necessariamente para encerrar a carreira. Então fica sempre esse papo. Agora, seria uma figura e tanto para o Mundial de Clubes. Imagina, você contrata o Gabriel Jesus para ser o camisa 9 do Palmeiras para o Mundial, não só no aspecto esportivo, mas também no aspecto de marketing, um recado para o mundo e etc. Seria uma jogada excepcional. Dependendo de como o Palmeiras entender agora essas propostas de patrocínio master e patrocínio da manga e tudo, se conseguir realmente um aumento em relação ao que tem hoje com a Crefisa, que é a tendência, você abre uma margem boa para investir mais num jogador como esse, né? Eu acho que seria um excelente jogador, uma excelente contratação. Inclusive, já disse aqui, entre Jesus e Gabigol, eu sou Jesus 10 vezes. E não da Bíblia, viu? Jesus... claro. Ô, Massa, Oi. eu fui confirmar aqui, o contrato do Jesus com o Arsenal vai até 27. Eu achava que era até o fim dessa temporada, mas ele tem mais duas temporadas, né? Essa e mais duas, mas talvez a favor do Palmeiras no negócio tem o fato que, de fato, ele tem tido pouco espaço, né? Nesse começo de temporada, o titular, já há algum tempo, titular da posição de 9 é o Kai Havertz. Ele foi lá no comecinho, quando chegou, e depois chegou o Trossard. Enfim, hoje o Jesus é a terceira opção do Arteta para ser o centroavante do Arsenal, que é, na maioria das vezes, onde ele entra. Pois é, bom, vamos nessa então entrar para análise tática. O Raí vai fazer com a gente, vai nos ensinar, nos explicar, porque, como eu disse, ele não dorme, não vai ao cinema, não faz outras coisas além de ver futebol. E o Palmeiras goleou o Cuiabá com várias caras novas. Estou colocando aqui para vocês os gols na tela, né? Primeiro gol sem querer. Vou pegar uma palhinha de cada um do jogo. E aí, Latif, o que você achou dessa vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá? O primeiro gol sai sem querer. Depois o menino Estevam barbarizou, jogou muita bola. Eu gostei do Maurício, achei que fez um bom jogo. E o Felipe Anderson, quando foi para a direita, melhorou muito. Fala, Latif. Massa, antes do jogo eu tava conversando com o nosso querido amigo Danilo Lavieri e a gente falando, como é que vai ser o time, como é que vai funcionar e tal. Aí eu falei pra ele assim, cara, eu tô achando que o Palmeiras hoje vai golear. Tô mentindo, Danilo Lavieri? Pode dizer aí. Eu falei, eu acho que o Palmeiras vai golear. Você não falou golear, você falou vai passar o carro. Você falou vai passar o carro. Deu na mesma. E eu falei assim, vai passar o carro. E vai ficar aquele gosto pro torcedor de que o Palmeiras poderia mais, né? Porque acabou eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores, e o time do final de semana, com algumas mudanças, teve outra cara, né? Outro tipo de movimentação, uma saída de bola diferente com o Naves e o Murilo, o Estevão voando, né? Muito bem, uma pena que o Estevão não pôde participar, foi dos mata-matas, foi baixo em 3 dos 4 jogos. Então, o Palmeiras com o Maurício, né? Na função do Veiga, que foi uma das novidades também. E o que eu ouvi foi que o Abel gostou demais de como o time evoluiu no setor ofensivo, né? Muitas trocas de passes, né? O próprio gol do Maurício vem depois de uma troca de passes grandes ao redor da área do Cuiabá. Então, o Abel gostou bastante do que viu, imagino que o torcedor do Palmeiras também, mas eu sinto que fica aquele gostinho de que o Palmeiras poderia mais se tivesse feito jogos de ida melhores, mas mesmo assim não deixa de ser uma atuação muito boa para as finais, né, Massini? Vi seu comentário pós-jogo falando que o Palmeiras tinha 15 finais pela frente, né, 14 finais pela frente, e o Palmeiras na primeira missão conseguiu sair com os 3 pontos de forma muito convincente. Se for pensar nos 76 pontos que o Palmeiras precisa para ser campeão, né? O primeiro passo foi dado, né? Mas tem ainda, como gosta de dizer o Abel Ferreira, quando não está falando muita bobagem, ele fala algumas coisas interessantes. Tem que subir o morro, né? Pois é. O Massa, e no pós-jogo, né, do Palmeiras nos bastidores,
tem uma parte da preleção do Abel, né, que ele conversa para os jogadores, fala antes do jogo sobre o que vai ser, e o Abel fala assim, são 15 jogos até o final, nosso objetivo, meu, vosso, é direcionar todas as nossas forças e energias para cada jogo. Um jogo de cada vez e começa hoje. Então, foi um espírito diferente do Palmeiras para esse jogo e sabendo que precisa de 3 pontos em cada jogo para poder ficar com o título. Né? Se a gente pega o Palmeiras do ano passado, exatamente nessa rodada, tem a mesma pontuação, mas a diferença para o líder Botafogo era muito maior do que é hoje para o Fortaleza. Né? Então, o Palmeiras está vivo e só vai ter isso enquanto Fortaleza na Sul-Americana, Flamengo na Copa do Brasil, na Libertadores, todo mundo tendo que se dividir e o Palmeiras podendo focar em uma só. Muito bem. Aí, você chegou a ver o jogo? O que você achou, filho? Vi sim, Massa. É óbvio que ele viu. Eu vi sim. Achei individualmente um bom jogo do Palmeiras, né? O Estevão decisivo, Felipe Anderson participando, o próprio Maurício também, né? A gente tem eu até separei algumas imagens aí hoje quando eu estava batendo um papo com o Latifi, porque do ponto de vista tático não tem uma mudança tão grande assim, né? Se você for pensar em formatação e distribuição do time, é ali o 4-2-3-1 que o Abel habitualmente escala, com muitas vezes o Marcos Rocha ficando um pouco mais na saída de bola e tal. Então não tem uma diferença muito grande nesse aspecto do modelo de jogo, né? Eu acho que a gente pode olhar para algumas características de jogadores. Então você tem uma linha de 3 ali com 3 armadores, né? Um atacante e 2 armadores. E eu acho que tem uma função um pouco diferente do Rios que eu observei também no jogo contra o Botafogo, que essa imagem ilustra um pouco, né? Que é ele muitas vezes passando nesse corredor pelo lado direito. No primeiro tempo do jogo contra o Botafogo, tem uma chance que o Flávio Lopes cabeceia para fora, que é criado dessa forma, né? Porque o que acontece? O Estevão muitas vezes vai receber essa bola bem coladinho ali, a linha lateral, para partir para cima. E ele vai levar com ele a marcação do lateral invariavelmente. Então, não ter um lateral que ultrapasse por ali, o que não é muito a característica do Rocha, até pela idade e tal, e as características dele, faz com que o Palmeiras não aproveite muito esse espaço, né? E eu tenho visto aí nessas últimas partidas o Abel reposicionando um pouco o Rios para aproveitar esse espaço que fica aberto com essa progressão do Estevão, né? Ele traz com ele um lateral e aí tem espaço para alguém apoiar. Esse lance mostra o lance do gol, esse lance é o lance do pênalti. Tem um lance seguinte, mas se você puder passar aí para o próximo slide, que mostra de novo essa combinação. Esse lance é o lance do gol do Estevão, né? Uma tabelinha de novo entre ele e o Rios ali pelo lado direito, o Rios concentrando muito o jogo por ali, e aí o Estevão parte para cima, faz a jogada individual e faz o gol. E aí tem outras 2 imagens que mostram, né, ilustram um pouquinho do posicionamento dos outros jogadores. Se você puder passar aí, Massa, é uma imagem, na verdade, né? A próxima. Sim, senhor. Tá aqui, ó. Essa aí. Que mostra o posicionamento do Maurício e Felipe Anderson. Felipe Anderson como esse ponta pelo lado esquerdo, mas infiltrando muito na área, e o Maurício a mesma coisa, né? Ele é esse meia, está jogando na posição do Veiga, mas eu considero ele um jogador de características diferentes. É um jogador com muita chegada à área para finalizar muitas vezes. Nesse jogo isso ficou bem claro, né? Esse lance é um lance de gol também, o lance do gol do Felipe Anderson, se não me falha a memória. Teve o pênalti sofrido pelo Maurício, tem o próprio gol sofrido por ele, então muita gente infiltrando na área também. Acho que esses são alguns detalhes que a gente pôde observar nesse jogo do Palmeiras contra o Cuiabá. Bom, Latifi, o Abel gostou dessa movimentação ofensiva aí. Vocês acham que o Abel demora muito para fazer as mudanças? Porque o Estevão só joga do lado direito, o Felipe Anderson rende mais do lado direito. Ora, pois, cá estou aqui a pensar, ora, por que não o Estevão por dentro, o Felipe Anderson na direita e talvez o Maurício mais como segundo homem ou pelo lado esquerdo? É muito complicado fazer essa mudança, o Lavieri. Quero te ouvir primeiro, depois o Latifi. Você estava falando disso e eu lembrei quando eu estava conversando com o pessoal que fez a venda do Estevão para o Chelsea. Eu perguntei na época, né? Mas por que o Chelsea, né? O que vocês fizeram para escolher o Chelsea? É só dinheiro? Eles falaram, não, a gente se interessou porque os caras desenvolveram um projeto aqui para o Estevão e eles enxergam o Estevão como um possível camisa 10, Isso. jogando por dentro. Esse é um dos motivos que fez a gente gostar desse projeto. E é algo que, de repente, o Estevão poderia fazer mesmo. Eu acho que, de repente, com o Palmeiras fora das competições agora, o Abel tenha mais tempo para fazer esses testes. Eu não sei se
com o ritmo anterior, jogando quarta e domingo. Então, quando joga quarta, na quinta-feira você descansa, na sexta-feira você treina mais ou menos, no sábado você faz o último treino, já viaja, às vezes viaja no próprio sábado, você tem menos tempo para fazer esse tipo de troca, né? Para fazer esse tipo de entrosamento, etc. Mas é algo curioso mesmo, porque eu acho que o técnico ele tem que ter esse trabalho de potencializar todos os atletas. E o Felipe Anderson está claramente abaixo do que a gente imagina que ele possa produzir. Então, uma das alternativas seria fazer isso, né? Jogar com ele pela direita, colocar o Estevão por dentro. A gente precisa ver o que isso mudaria na dinâmica do time, e aí eu acho que o Raí é mais indicado do que eu para poder falar sobre isso. Aproveita, Raí. Eu acho bem possível, sim, Massa, o Estevão jogar como esse 10, né? E a gente tem visto até alguns jogadores mudando de posição e jogando jogadores que têm essa característica, né? Do ponta, canhoto, que tem um bom drible, migrando para essa posição de 10. Eu acho que hoje no futebol europeu tem 2 exemplos legais. Um é no próprio Chelsea, que será o próximo clube do Estevão, que tem um técnico novo, né? O Enzo Maresca, trabalhou muitos anos na comissão do Guardiola, foi auxiliar, foi técnico do City Sub-20. No ano passado ele fez uma campanha muito boa com o Leicester e tal, e subiu o Leicester da segunda para a primeira divisão, e esse ano está treinando o Chelsea. Ele mudou de posição, por exemplo, o Cole Palmer, nesse início de ano, que sempre foi um ponta, jogou pelo lado esquerdo e tal, está jogando como 10. E no Barcelona a gente tem visto, né, o Barça está até jogando agora, inclusive, o Rafinha está jogando de 10 no Barcelona. E ele sempre foi aquele ponta, né, muito característico, canhoto, da esquerda para dentro e tal, está jogando numa posição diferente. Então acho que é possível sim o Estevão trabalhar, né? Torcedor do Palmeiras, olha só quem pode estar chegando no Verdão por empréstimo aí, né? A nossa cria da base aí, o Gabriel Jesus pode estar retornando ao Palmeiras, pessoal. O Palmeiras aí tá tentando o empréstimo dele, né? Um empréstimo aí de talvez um ano. Ele que atualmente joga pelo Arsenal, porém não tá tendo muita oportunidade lá, galera. E o Portal Bola VIP hoje trouxe uma informação aqui sobre o Gabriel Jesus, falando sobre uma possível volta dele para o futebol brasileiro, mas precisamente no Palmeiras. Vamos ver aqui a informação que eles trouxeram, né? Perdão, pessoal, a notícia é de ontem, eu me confundi, foi do dia 28. Vamos lá. Gabriel Jesus no Palmeiras ganha força e empréstimo é confirmado como uma condição do Arsenal. Vamos lá, continuar a notícia. Cadê o camisa 9 de peso? O fracasso na negociação para contratar Gabigol fez o Palmeiras se movimentar novamente atrás de um reforço para o ataque. O Mundial de Clubes da FIFA de 2025, obviamente, é o grande ideal da equipe comandada por Abel Ferreira. Palmeiras vai com todas as forças para tentar vencer esse campeonato, visto que é o único campeonato que o Palmeiras não conquistou até hoje na sua história. E aí vamos dar fim às zoações, né, dos rivais, dizendo que o Palmeiras não tem Mundial. E vamos continuar aqui, pessoal. A primeira edição da nova competição da FIFA, que será realizada entre junho e julho do ano que vem, é o que motiva vários integrantes do clube. O contrato do Abel, por exemplo, foi estendido até dezembro de 2025, motivado pelo torneio. Porém, agora o foco do Palmeiras, né, é o Gabriel Jesus. O Palmeiras quer o centroavante aí de volta, né? O centroavante aí de 27 anos de idade. O Palmeiras quer ele a todo custo, né? Já que agora não tem como ver mais o Gabigol, o Palmeiras vai com tudo atrás do Gabriel Jesus, que é cria da base aqui do Palmeiras, deixou o Palmeiras em 2016, rumo ao Manchester City. Reportagem do portal Vamos Futebol entrou em contato com um membro da imprensa inglesa para falar de Gabriel Jesus. Afinal, a cria da academia pode retornar ao Brasil? Há chances de um empréstimo. Galera, para quem não sabe aí, o Gabriel Jesus tem contrato aí com o Arsenal até junho de 2027, ou seja, mais 3 anos de contrato com o clube inglês. E ele vai entrar na sua terceira temporada aí no Emirates Stadium, que é o estádio lá, né? Ele ficou fora do segundo jogo do Arsenal na temporada por causa de uma lesão na virilha. Ele faz parte dos planos do técnico Mikel Arteta, mas se chegar outro atacante de ponta, a situação pode mudar e ele pode, né, sair de lá. O Arsenal, aqui o jornalista lá da Inglaterra, Combs ao Vamos Futebol, disse: o Arsenal acaba de vender outro atacante, Eddie Nketiah. Então é possível que eles procurem um reforço, uma competição extra para Gabriel Jesus. Sabemos que eles tentarão contratar Marcos Leonardo em janeiro.
Olha só, pessoal, que notícia. Se eles querem contratar o Marcos Leonardo, é porque não tá querendo a permanência do Gabriel Jesus. Não faz sentido ter 2 centroavantes no elenco, 2 centroavantes de alto nível. Um vai querer ser titular, então um vai ficar um pouco afastado e aí o Palmeiras pode entrar na briga aí para trazer o Gabriel Jesus. Vamos dar uma olhadinha aqui no histórico do Gabriel Jesus, né? Nos títulos onde ele já jogou, ele conquistou vários títulos, inclusive pelo Palmeiras, hein? Vai brincando. Ele foi 4 vezes campeão da Premier League, uma em 2018 e 2019, 21 e 22. Venceu também a Taça da Inglaterra em 2019, venceu a Supertaça da Inglaterra em 2019 e 2020 e também ganhou 4 taças da Liga da Inglaterra em 2018, 2019, 2020 e 2021. 4 títulos seguidos. Ele também ganhou um Brasileirão pelo Palmeiras em 2016 e uma Copa do Brasil também em 2015. Ou seja, ele ganhou o Brasileirão e, se eu não me engano, foi no último jogo. Ele se despediu lá, uma linda festa, colocou até uma máscara de porco lá. Foi uma linda festa mesmo, a despedida dele. E na despedida ele disse: isso não é um adeus, e sim um até logo. E quem sabe esse até logo não chegou, né? Ele também foi campeão das Olimpíadas, né, em 2016, ao lado de grandes jogadores como o Gabigol, o Neymar, Rodrigo Caio, teve também o goleiro Everton, né, do Palmeiras. Então aí o cara tem muito título na carreira. E vamos ver por onde ele jogou, né? Poucos clubes que ele já jogou. Foi revelado pelo Palmeiras em 2015, em 2017 ele saiu, né? Acabou a temporada em 2016, ele já deixou o Palmeiras, foi para o Manchester City pelo valor de 32 milhões de reais. Aí ele ficou lá no City até 2022. Em 2022 foi vendido para o Arsenal por 52,200 milhões de euros. E tá lá até hoje, né? Já tem 2 anos que tá lá. Fez 2 anos agora em julho que ele tá lá no Arsenal. E agora surge aí como um nome aí cogitado no Palmeiras. Creio que para venda, o Palmeiras não vai conseguir comprar ele, né? Mas eu acho que se for empréstimo, o Palmeiras tem tudo para conseguir contratar ele, né? Até porque se for um empréstimo aí, o Palmeiras só pagar o salário dele é tranquilo. Não precisa pagar nada de multa para trazer, você só vai vir, o Palmeiras paga o salário dele e pronto, né, pessoal? Mas aí, o que vocês acham da contratação do Gabriel Jesus? É uma boa para o Palmeiras ou o Palmeiras tem que ir atrás de um jogador mais barato, né? Não sei, vocês que decidem. Na minha opinião, é um grande nome, tem tudo para dar certo aqui. Se ele vir, vai agregar bastante. É um jogador muito conhecido mundialmente e também muito forte, né, no ataque. Então, cara, aqui no Brasil com certeza ele vai sobrar, ainda mais com esse time ajeitado do Abel Ferreira. Mas comenta aqui na Nação Palmeirense se vocês aprovam ou não a contratação do Gabriel Jesus. Agora eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.